Fazer mais uma questão sobre corrente elétrica? Bom, aqui da Federal do Rio Grande do Sul, a questão fala o seguinte: o gráfico representa a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor em função do tempo transcorrido. Qual é a carga elétrica que passa por uma secção transversal nos 5 primeiros segundos? Aqui é interessante a gente perceber que aqui o problema ele tem gráfico, né? E aí, falar é óbvio, né, professor? Tá aí na cara. Mas toda vez que tiver gráfico, quero chamar a atenção de vocês, porque em física, geralmente, a gente usa as propriedades gráficas que é inerente àquele conteúdo, né? Então, por exemplo, se você lembra, vamos relembrar, né? Lógico, então, se a gente tem um gráfico corrente elétrica pelo tempo, a gente tem que lembrar que a área desse gráfico, ela vai ser numericamente igual à carga, né? Então, aqui, por exemplo, eu não vou fazer essa questão usando a fórmula, né? Aquela formulazinha que a gente acabou de fazer ou de resolver, que a gente sabe que corrente elétrica, no caso, é carga sobre tempo. E por que eu não vou usar essa fórmula, professor? Porque, na verdade, a gente percebe que a corrente elétrica está aumentando conforme o tempo passa, e a partir do terceiro segundo que ela fica constante. Então, quando a corrente está mudando de valor conforme o tempo passa, essa fórmula aqui não vai ajudar a gente a resolver, por exemplo, para achar a carga elétrica do objeto. Então, aqui quando a gente tem um gráfico assim, a gente vai usar aqui a calculando, no caso, a área do gráfico. E aí ele fala que ele quer a carga elétrica, aqui no caso, nos primeiros 5 segundos. Então, é até aqui. Então, se a gente fechar aqui, por exemplo, essa área aqui nesse gráfico, e a gente percebe que essa área aqui de zero a 5 segundos, que figura geométrica é essa? Lembra? Trapézio, né? Então aqui esse cara aqui tá na cara que é um trapézio. Então, lembrando que a área de um trapézio, como é que a gente calcula? A área do trapézio é a base maior mais a base menor, vezes aqui no caso a altura, dividido por 2. Lembraram como é que a gente calcula a área do trapézio? Então a base maior aqui a gente vê que é de 0 a 5, ou seja, a base maior é 5, a base menor é desse ponto para esse pontinho aqui, ou seja, aqui vale 3, então é de 3 até 5, ou seja, a base menor vale 2. Aí é só uma continha simples de brincar, facinho de fazer. Então vamos lá, a base maior vale 5, aqui no caso a base menor aqui vale 2, né? Por que 2? Porque vai de 3 para 5, de 3 para 5 esse comprimento mede 2. Aqui a altura do gráfico está bem clara, a altura aqui no caso vale 2, então aqui vezes 2, dividido por 2, né? Continha simples, então aqui vai ficar 5 mais 2, 7, e 7 vezes 2 vai dar 14, né? 14 dividido por 2 vai dar 7. Se a área do gráfico deu 7, então significa que a carga elétrica também vai ser 7. Por quê? Porque é uma propriedade gráfica, né? Toda vez que tem um gráfico corrente pelo tempo, essa área do gráfico é numericamente igual à carga. Então, a carga elétrica que passa em 5 segundos, no caso, é 7. Ou seja, alternativa D. Facinho, né? Então, toda vez que tiver um gráfico de corrente elétrica pelo tempo, fica atento a essa questão da área do gráfico, né? Que provavelmente a gente vai resolver usando essa área do gráfico e não pela fórmula. Belezinha?